Amigas e amigos do nosso podcast Justificando, sejam bem-vindos. Sou eu, de novo, André Zanardo, diretor de redação aqui do Justificando, e aqui dividindo a bancada com a minha colega Mabô. Tudo bem, Mabô? Como é que vai? Fala, querido. Bem-vindos a mais um episódio, todos os ouvintes. Antes de começar o programa, eu queria só lembrar que o Justificando conseguiu uma entrevista exclusiva com o Glenn Greenwald, jornalista e fundador do Intercept. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada na conversa que o André teve com o Glenn no nosso canal lá no YouTube. Foi uma delícia. Essa conversa com o Glenn foi melhor que Roda Viva, viu? Então, eu queria perguntar pra você, como é que foi estar na frente do seu ídolo, amigo? Como é que foi a emoção? Eu acho que assim, foi um prazer pessoal, primeiramente, né, Mabu? Porque é um cara que ganhou o prêmio Pulitzer, ele lidou com o maior escândalo de vazamento da história dos Estados Unidos e aqui no Brasil, que a gente tá vivendo uma crise que já virou uma crise democrática em cima disso. Então, assim, o Glenn, ele é o nome do momento e eu fiquei muito feliz de encontrar ele. E o seguinte, o Glenn prometeu pra gente que vai estar aqui no podcast junto com a gente, hein? Gente, quem viver verá. Tô aguardando, ansiosa. Vai que a gente faz um Roda Viva direito aqui, né? Ia ser incrível, sensacional. Bom, eu tava olhando aqui os comentários no Twitter, sempre tem ótimas coisas dos nossos ouvintes. A Don't Forget 60B, Manuela, disse: eu normalmente acompanho o podcast do Justificando enquanto eu caminho, e eu fico indignada sozinha, vou gesticulando tudo e todo mundo me olha sem entender nada. Manuela, companheira de indignação, eu também fiquei rindo sozinha imaginando essa cena, e eu amei o seu nome de usuária, porque é uma referência ao Elizabethtown, que é um dos meus filmes preferidos. Não, e a gente compartilhou essa mensagem dela, e outras pessoas falaram, é realmente como eu me sinto. Todo mundo se sente dessa forma, igual a Manuela. Obrigada por se revoltarem com a gente, Manuela e todos os outros. Bom, agora então vamos ao episódio de hoje. Nos últimos tempos temos ouvido muito sobre a escalada autoritária e o fascismo no Brasil. Nesse episódio a gente tem um convidado diretamente de Paris, um nome da casa, nosso querido amigo de resistência do judiciário brasileiro, Rubens Casara, que é juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mestre em ciências penais, doutor de direito e pesquisador da Universidade de Paris de Nanterre. Eu não sei ler. Rubens, seja bem-vindo e me fala como que fala essa universidade, meu amigo. Paris Nanterre, Paris 10. Eu queria agradecer o convite para estar com tantos amigos hoje e te dar os parabéns pela belíssima entrevista com o Glenn. Obrigado, Rubens. Deu um banho naquele pessoal da bancada do Roda Viva. Muito bom ter você aqui, amigo. Então, seguimos aqui com a apresentação da bancada. Mabô, vamos lá. Bom, temos aqui também o autor do livro Sentenciando o Tráfico, o papel do juiz no grande encarceramento, o magistrado Marcelo Semer. O Marcelo já virou um rei do podcast. Ele estava recentemente também no podcast Segurança dos Direitos. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, bom, pela primeira vez eu e Mabô estamos juntos num podcast, então isso aqui... Finalmente, aguardando o dia que a gente ia dividir bancada. É para se comemorar o feito, muito contente de poder estar ouvindo a voz do Rubens de novo, que eu não ouço o Rubens faz bastante tempo. E para fechar a bancada de hoje, Márcio Sotelo Felipe, seja bem-vindo. Oi, André. Ao contrário do Marcelo, eu sou exclusivo do podcast do Justificando. Daqui a pouco a gente precisa arrumar uns crossovers aí pro Márcio. Eu queria dar um alô aqui para Luciana Batelli, né, uma ouvinte nossa que me mandou uma mensagem assim muito bonita, né, me deixou emocionado. Queria dar um alô para você, Luciana. Muito obrigado pela mensagem, tá? Grande abraço. Ai, que lindo. Nossa, obrigado nós também. Obrigado. Então, bora. Bora. No dia 4 de setembro, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, fez uma dura fala em Genebra sobre a situação do nosso país. Segundo Bachelet, o espaço democrático no Brasil está encolhendo. A violência policial aumenta, a apologia à tortura reforça a sensação de impunidade e defensores de direitos humanos estão sob ameaça. O alerta reforça que a comunidade internacional não compra a aparência de normalidade que o governo Bolsonaro tenta projetar. Muitos membros da grande mídia parecem agora chocados com o nível do atual governo e fazem editoriais apontando os absurdos do presidente que eles mesmos ajudaram a projetar e que agora parece fora de controle. Desde que assumiu, o governo promoveu o esvaziamento das participações em conselhos, iniciou uma guerra contra as universidades públicas, militarizou a administração, defendeu censura na área cultural, liberou armas e estimulou o homicídio policial. Também promoveu queimadas e o desmatamento na Amazônia, enfim, uma lista grande. Só aumenta, né, Mabô?
Pois é. Enfim, esse conjunto de medidas não faz pensar que estamos entrando em outro patamar no esvaziamento da democracia. Como disse a jornalista Eliane Brum, Bolsonaro administra o horror dos dias, com suas violências e mentiras, de um modo que o torna onipresente. Rubens, vamos lá, meu amigo. Teu livro fala sobre o Estado pós-democrático e a sociedade sem lei. Agora, em que medida nós estamos vivendo isso aqui no Brasil hoje? Vamos deixar claro para quem nos escuta. O Brasil é hoje um exemplo bem acabado do que eu chamei nesses livros de Estado pós-democrático e de sociedade sem lei. O que é o Estado pós-democrático? O Estado em que desaparecem os limites ao exercício do poder, ao mesmo tempo em que se dá uma aproximação quase pornográfica entre o poder político e o poder econômico. E uma sociedade sem lei, no sentido de que se instaura uma espécie de vale-tudo em busca da satisfação pessoal. As pessoas se sentem autorizadas a falar qualquer coisa, a agir de qualquer maneira. Parece que o único critério para as decisões e para as ações é a de buscar a satisfação de seus interesses. Por mais pervertidos, por mais estranhos que sejam esses interesses. Aqui na França está todo mundo olhando com muita preocupação, mas também com muito espanto para o que está sendo produzido, tanto pelo governo brasileiro quanto por parcela considerável da população. Causou muita indignação, não só as cenas da Amazônia queimando, como também as imagens desse jovem, desse adolescente que foi chicoteado, aparentemente por ter sido pego tentando furtar um chocolate. Rubens, me fala então, essas políticas propostas pelo governo Bolsonaro, quais delas poderiam se caracterizar após democracia? Eu responderia a tua pergunta com uma outra pergunta. O que, dentre as medidas apresentadas, dentre as propostas desse governo, não caracterizam sintomas da pós-democracia? Por um lado, não há debate democrático, não há preocupação de informação da população sobre essas medidas, e, por outro, o conteúdo dessas medidas, não raro, viola flagrantemente aquilo que se convencionou chamar de conteúdo material, de conteúdo substancial da democracia. Notadamente, os direitos fundamentais, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos trabalhistas, todos esses direitos que deveriam ser obstáculos ao arbítrio, obstáculos à opressão, obstáculos ao exercício do poder, hoje estão em risco com as medidas anunciadas pelo atual governo. E pensando nessas medidas, Rubens, você acha que a gente pode falar que a gente está vivendo um regime autoritário? O Márcio Sotelo Felipe costuma dizer que estamos vivendo uma ditadura de novo tipo. Eu acho que ele tem razão. Há um modelo autoritário em funcionamento, não só no Brasil, como em diversos países. E essas medidas autoritárias, elas funcionam como condição de possibilidade da manutenção do regime neoliberal. Há uma racionalidade neoliberal que faz com que tudo e todos sejam tratados como objetos negociáveis. E essa racionalidade, ela dá um caráter plástico ao neoliberalismo. Em que sentido? Ele se transforma. Ele pode ter uma feição democrática, como acontecia, por exemplo, com Clinton, e pode ter uma feição nitidamente autoritária, como acontece com Trump. Ele pode ter uma feição democrática, como acontecia com Fernando Henrique Cardoso, e pode ter uma feição nitidamente autoritária, como acontece com o Bolsonaro. E há uma engenhosidade nesse mecanismo. Por quê? Ele apresenta
como grande culpado pelos problemas suportados pela população os direitos fundamentais, os direitos humanos, os princípios e regras democráticas, quando, na realidade, esses problemas são causados pelo funcionamento normal de um sistema excludente, discriminador, perverso, que é esse sistema neoliberal. Acho que é preciso desvelar essa funcionalidade, é preciso, de fato, denunciar o autoritarismo, mas sem cair na balela de que a solução para esse neoliberalismo ultra-autoritário é o neoliberalismo de viés democrático ou de verniz democrático, porque não é. De fato, a proposta neoliberal é ficar alternando esse modelo autoritário com esse modelo de viés, de verniz democrático, com o objetivo nítido de enganar um povo. Um povo que fica com raiva, um povo que tem ressentimento, e essa raiva e esse ressentimento têm sido utilizados para implementar esse modelo neoliberal ultra-autoritário. Acho que uma coisa que a gente faz a gente pensar com essa sua fala, a fala do Rubens, é justamente, né, o futuro que nos aguarda. Se Bolsonaro não se reelege, quem vai ver talvez seja essa pessoa neoliberal com o verniz democrático que ele cita, né? Então, seria um Dória, um Luciano Huck, essa pessoa que tem a mesma agenda, no fundo, que não representa uma grande ruptura em relação ao que a gente está vivendo agora. Mas tem essa coisa mais cavaleira, um pouco menos, pouco mais civilizada, né? O verniz de democrático. O verniz de lorde que o Bolsonaro definitivamente não tem, né? Olha, algumas dessas pessoas aí estavam num ato, tenho amigos que estavam lá a respeito, né, a posição deles, mas esse ato na PUC, Direitos Já, né, campanha Direitos Já, que pretende ser uma frente muito ampla, parece que é uma frente com pessoas que apoiaram a reforma da Previdência, que apoiaram a reforma trabalhista, né, que apoiaram o impeachment, algumas delas. Estão agora escandalizados com a escrotice do Bolsonaro. Não dá, bem na linha do que a Mariana falou, do que o Rubens estava falando, não dá para fazer uma frente com essas pessoas, porque se tirar o que existe de tosco no Bolsonaro, vai aparecer gente que tem essa linha. Mas no final das contas eu fico até pensando... Então é a velha história da conciliação. A esquerda no Brasil tem um passado muito ruim de conciliação. São loucos para fazer uma frente com a direita. Ficam doidinhos. Até o Marighella tentou fazer uma aliança em 1968 e 69 com um general nacionalista chamado Albuquerque Lima, se não me engano, né? O velho PCB também era doido para fazer uma aliança com a direita, né? Não se aguentava. E parece que isso está se reproduzindo agora. E de repente aparece o Kassab meio escandalizado com as coisas do governo, né, do Bolsonaro, e vai lá no ato, e vamos nós lá fazer uma frente com essa gente. Para quê? Tira o Bolsonaro, eles fazem uma reforma da Previdência pior, fazem uma reforma tributária pior. Quer dizer, nós precisamos fazer uma aliança com um programa democrático, progressista, popular. E essa gente não vai fazer isso, nunca fez. Parece que é uma reunião mais emergencial, né? Vamos tentar minorar ao máximo os danos que estão acontecendo. Não tem consistência. Tá um pouco tardia também, né? Não sei. Mas eu fico pensando pela fala do Rubens, que eu ia falar que, na verdade, ele toca a grande questão. A grande questão é o neoliberalismo, e isso... Quem está sofrendo isso são todos os governos capitalistas do mundo estão sofrendo com isso. Eu acho que, assim, tarda a gente não entrar na questão de fato, de querer questionar o capital de fato, porque parece que passa tempo e a gente vai falando, você precisa ficar escutando amigo, dizer, não, mas o capital ainda é o melhor sistema que já foi inventado. Não é perfeito, mas é o melhor. A gente tem que parar com isso, falar assim, precisamos virar a chave.
Márcio, a gente escutou aí o Rubens, enfim. Eu acho que no caso, a gente tá falando muito de fascismo ultimamente, né? O que se consistiria um governo fascista? E no caso, as pessoas que estão ao nosso entorno hoje, elas podem ser consideradas fascistas? André, uma das coisas mais complexas da ciência política ou da filosofia política hoje é definir o fascismo. Uhum. Na verdade, para cada pessoa que você perguntar o que é fascismo, você vai encontrar uma resposta diferente. Uhum. Todo mundo tem o seu conceito e não gosta muito do conceito do outro. Eu tenho uma abordagem sobre a questão do fascismo. Ele surge nos anos 20, nos anos 30, como uma reação à Revolução Bolchevique, como uma reação ao ascenso dos movimentos sociais, sindicatos, dos partidos de esquerda, nas 2 primeiras décadas do século XX, mas especificamente uma reação à Revolução Bolchevique, porque pela primeira vez na história os meios de produção foram expropriados. Uhum. Né? E sendo uma novidade, sendo uma grande novidade histórica, né, a reação também foi uma grande novidade. Governos autoritários, governos ditatoriais, eles usavam métodos violentos a violência do Estado para controlar esses movimentos. Nós estamos falando sempre em um governo partindo da categoria de que o Estado é uma dominação de classe. Usava-se sempre os instrumentos clássicos da violência do Estado, né? Não era mais suficiente isso. Era necessário agregar um outro elemento para ser uma reação efetiva da direita, do grande capital, das classes dominantes, do capitalismo financeiro. E isso é a grande característica do fascismo, né? Qual é esse elemento? É conseguir um consenso, né? O fascismo ele tem um componente de massa, né? Conseguir um determinado consenso no meio social, né? E que é um consenso que se caracteriza pelo seguinte: o que está dentro da sociedade, o que deve ser saudável, o que deve ser normal dentro de uma sociedade é capitalismo, as regras da sociedade burguesa, a convencionalidade social, né? Tudo que é a convencionalidade social diz que é o certo, que é o correto, a sexualidade, costumes, né? Que é uma forma de higienizar a sociedade. Quem que está fora disso? Né? Quem está fora disso é a esquerda, quem está fora disso são os socialistas, quem está fora disso são aqueles que têm uma sexualidade diferente. As minorias, no geral. As minorias, né? Então, o fascismo se caracteriza por um movimento em que a massa é levada a legitimar a exclusão das minorias, né? Então, se nós pegarmos a campanha do Bolsonaro, por exemplo, né, ela se caracteriza exatamente por isso, né? Se eu tiver um filho gay, eu prefiro que ele seja morto. Eu prefiro um filho morto a um filho gay, né? Vou botar os vermelhos para fora do Brasil, né? Vou fazer arminha no comício dizendo que vou matar os comunistas, né? Negro só serve para procriar, aliás, nem serve para procriar, né? E se mede em arrobas, né? E todo esse festival de sandices bolsonaristas, né? Isso é um claro componente fascista, né? É uma forma de dominação, né? Que se dá pelo reforço da convencionalidade social burguesa, né? Que se dá pelo reforço do capitalismo. Duas coisas caracterizam esse conceito. Primeiro, a violência do Estado, e segundo, a busca desse consenso, né, pela exclusão, pela homogeneização da sociedade e pela exclusão da diferença. Sim. O Rubens estava falando que esse é um fenômeno mundial, né? Eu fico pensando aqui, qual que seria a importância hoje das redes para essa construção que a gente está vendo? Uma construção em massa de pensamentos, né? Você pensa que antigamente os nossos papos eram feitos nas praças públicas. Sim. Hoje é tudo um tecido social muito rápido e muito capaz de disciplinarizar as pessoas. Fazer isso que você está falando, né, Márcio? O que você acha? O fascismo italiano, né, isso é muito estudado no fascismo italiano, ele tinha grandes organizações de massa. Por exemplo, até as crianças. As crianças chamavam-se... Como é que chamava? Balili. Que era uma organização infantil de fascistas. Né? Tipo uma juventude. Infantil, Balili era infantil. Aí tinha juvenil, tinha organizações de trabalhadores, tinha organização disso, organização daquilo. Então eram grandes meios de organização por entidades, né? Mas como que eram? Quem que organizava essas pessoas? O Partido Fascista.
O Partido Fascista. Então os pais colocavam as crianças nessa condição? Os pais tinham que colocar, todo um processo de cooptação, né? Então é uma disciplinarização. Assim. Isso, então, isso caracterizava o fascismo italiano, através desses instrumentos, como uma dominação com um consentimento de massa, uma legitimação de massa. Hoje esse papel é exercido pelas redes sociais. Você não tem uma milícia, né? Você não tem uma organização bolsonarista, né? Que ande uniformizado, você não tem uma SA, você não tem uma SS. Por enquanto, né, Márcio? Oi? Por enquanto você não tem uma aqui. Por enquanto você não tem. Eu acho que não vai demorar muito, né? Mas esse papel que o fascismo precisa ter de legitimação de massa, hoje ele é feito através das redes sociais, né? Utiliza as redes sociais. Uma coisa que eu fiquei pensando muito em relação a essa coisa de mobilização de milícia, né? A gente viu no último fim de semana que o Algeniá, que é um lugar aqui em São Paulo, para quem não conhece, que é meio que um point da esquerda, mas é um restaurante de refugiados palestinos e sírios, é um lugar, assim, muito de resistência aqui em São Paulo, foi atacado por, eu não sei o que são aqueles, mas a gente poderia dizer com alguma coisa semelhante a uma milícia nazistinha, não sei se são neonazis, são fascistinhas, não sei o que são, mas aqueles brutamontes que a gente vê naquele vídeo... uso de gás lacrimogêneo, que é tacaram lá exclusivo dentro. das forças policiais. Não sei se a gente pode chamar de milícia, mas um ataque criminoso que tem toda a cara de fascismo, né? Eu só faço uma pergunta, o Marcelo falou isso, o custo de uma bomba de gás lacrimogêneo é de R$800 comprando pela Condor aqui no Brasil. Quem que gastaria R$800 para jogar num bar? Se é de uso exclusivo policial, provavelmente isso aí deve ter alguma ligação com força de segurança, provavelmente. E eu acho que é bem assustador, né? Porque a gente vai perceber a mesma coisa com relação ao armamento, né? Ou liberou a posse de arma, está fragilizando o Estatuto do Desarmamento, e as armas são caras, né? Uhum. Não é qualquer um que consegue ter arma aí. Com certeza. Uma outra coisa que, como eu estudo genocídio no meu mestrado, um tema super leve, outra coisa que eu fiquei percebendo, conforme eu estava estudando, que inclusive dá bastante depressão, é que todos os casos de genocídios têm um movimento de desumanizar o grupo-alvo. Então, os judeus eram comparados a ratos, os tutsis eram comparados a baratas, tem uma animalização daquele que foi eleito como o inimigo da sociedade que deve ser exterminado. Então, quando a gente ouvia o Jair Bolsonaro falando coisas do tipo, os índios estão ficando que nem animais em zoológico naquelas reservas, ou comparando quilombola usando a medida que se usa pro boi. Isso me lembra exatamente esse discurso de animalizar. Ele falou a frase específica, as pessoas vão morrer que nem baratas pela polícia. Ele falou exatamente isso, que lembrou exatamente esse discurso. Dessa desumanização que precede o extermínio. Mas na opinião de vocês, quais que foram as linguagens e os institutos que eles começaram a minar esse nosso espaço? Por exemplo, teve... A questão com o PT foi muito clara, de criminalizar o próprio nome do PT. Tudo que era relacionado a PT era criminalizado. Eu lembro que, teve uma ação fortíssima em 2013, no mesmo sentido com os Black Blocs. E automaticamente a mídia vai fazendo essas correlações e conectando imagens negativas. Por exemplo, a gente vê agora a tentativa de quando de minar o espaço de Bolsonaro é compará-lo ao PT. André, Mabu fez a gentileza aí de fazer um pequeno jabazinho aí do livro que eu acabei de lançar, que é sobre uma análise de sentenças de tráfico de droga. Uhum. E eu fiz uma análise com base com duas chaves de leitura de um sociólogo sul-africano, ficou radicado muito tempo no Reino Unido, que é o Stanley Cohen. E uma das coisas que ele discute bastante é a questão do pânico moral. E outros autores também que discutem pânico moral, um dos pontos centrais é esse alarde, esse exagero, essa mobilização que faz as pessoas pressentirem que a sociedade está em risco e, portanto, precisam de medidas urgentes e fortes, etc. e tal. Uma dos instrumentos é a convergência, né? Essa ideia de que aquilo que eu posso atribuir a um grupo, eu atribuo a outro também. Então,
se dizia assim, o fulano tá fazendo arruaça na rua, então já vou ligar isso com os hooligans que faziam violências, etc e tal. E vai mostrando isso em vários momentos da história onde a gente percebe isso. No caso que eu estudei, por exemplo, o tráfico de drogas está associado à macrocriminalidade, à violência, ao homicídio, etc e tal. Essa convergência é essencial. Então ele vai dizer, olha, a esquerda está associada com violência e está associada com corrupção. Essas associações que parecem meio fortuitas pra gente, na verdade elas são necessárias para criar esse sistema, esse ambiente de medo, que é a ideia do pânico moral, que é um ambiente que estimula a medidas de coerção muito fortes. Então, não à toa veio aquela história do link do áudio do PCC. Vocês lembram que saiu supostamente um áudio de um cara do PCC falando do PT? É claramente isso, uma tentativa de associar com uma organização criminosa e criminalizar o partido, né? Eu quero que a Mariana falou. Diga. Você pega de uma parte da sociedade e desumaniza. Né? Você trata aquela parte da sociedade como doença, como não saudável. Esse processo foi feito claramente em relação ao PT. A expressão esquerdopata é clássica. É total, social doença. É clássica como elemento do fascismo. Quer dizer, a esquerda é uma doença. Com a mesma forma com a expressão petralha, né? Petralha, ligação com crime, né? Petralha. Não é à toa isso, né? É um signo, né? Que nós devemos ao Reinaldo Azevedo, que se converteu agora. Bem-vindo à democracia, Reinaldo Azevedo. Mas você, bem-vindo ao clube. Você contribuiu para a fascistização da sociedade brasileira com os termos petralha e esquerdopata. Sim, é um dos grandes chavões que usam até hoje pra tudo, né? Uma coisa que a gente tem visto, não só no Bolsonaro, mas também, né, na fala de alguns governadores aí, Brasil afora, é essa defesa da morte e do extermínio, da violência policial como solução para os problemas de segurança pública. E agora a gente viu recentemente que o Bolsonaro tá com essa ideia de dar indulto para policiais envolvidos no massacre de Eldorado de Carajás. Primeiro que eu queria perguntar, é possível dar indulto a alguns policiais específicos? Vocês que são do direito sabem como funciona a questão do indulto. E segundo, o que é essa questão da morte como política, não é? Que a gente está vendo. Bom, né, na verdade, a morte como política ela é visível na carreira inteira do Bolsonaro, né? Em boa parte da carreira dele, ele se vangloriava ou celebrava a morte das pessoas durante a ditadura militar, celebrava o torturador. Isso é uma coisa frequente, né? E há 10 anos atrás tem um discurso do Bolsonaro, por exemplo, dizendo algo como: a milícia existe porque a polícia não consegue tratar com o tráfico e talvez seja o caso de legalizá-las, né? E nem é uma frase solta, porque a gente sabe que há uma relação muito forte dele com as milícias. A estrutura dele, mesmo estrutura de campanha, né? Ele dizia: vou mandar os opositores para a ponta da praia. As ameaças são ameaças em termos de morte. E aí, quando ele entra no governo, quais são as medidas que ele faz logo no começo, né? Em primeiro lugar, a liberação de armas. Em segundo lugar, a liberação do homicídio, né? A pacote anticrime. Na verdade, é o que eu gosto de chamar ele de pacote mais mortes, né? Porque, embora as mortes de jovens negros da periferia elas estejam hoje normalizadas, né? A gente acabou se acostumando com isso de forma grotesca. O que ele pretende fazer é normatizar isso, né? Ou seja, colocar isso como fosse uma norma. E a gente vê na disputa, né? A morte como mote de campanha. Na disputa eleitoral já entrou o Witzel também, né? Que deu aquele vexame nacional comemorando morte como se fosse um gol da final da Copa da seleção. Depois ele veio lá para dizer que não foi. E há uma série de incentivos e estímulos no discurso do Bolsonaro em relação à morte. E deixou isso bem claro com essa bravata. Essa questão do indulto é uma bravata. Óbvio, não existe indulto de pessoas. O que existe, na verdade, seria graça. Embora nós nunca tivéssemos a graça concedida, digamos assim, na República. Graça é quando você indulta uma pessoa específica? Uma pessoa específica. E nós não temos essa história
história disso. Mas como a gente está se largando, digamos assim, os costumes da República, né, de uma forma bem contundente, e como a gente está naquilo que o Rubens gosta de falar, numa sociedade sem lei e num Estado pós-democrático, a gente pode até ter, acho muito difícil que ele faça isso, tenha a coragem de fazer isso. O que ele quis foi fazer uma provocação, só que essa provocação não é gratuita. Quando vai dizer, eu vou indultar, ele é tão desconexo que ele fala, eu vou indultar o pessoal do Carandiru, que aliás, ele não precisa indultar, porque o judiciário... Eles já não foram nem condenados. O judiciário já proibiu que ele fosse condenado, né? Aquela votação, tô lembrado aqui, cujo relator, acho que foi o ex-presidente do tribunal, Ivan Sartori, coincidentemente agora já se lançou candidato à prefeitura de Santos com apoio de Eduardo Bolsonaro, etc. e tal. Essas coincidências que a vida traz. Mas isso tudo, legalização das milícias, veja, essa liberação de armas, inclusive de armas de alto calibre, ela vai ter como consequência, certamente, um fortalecimento dos grupos paramilitares, né? Ou seja, a gente não vai demorar muito para ter uma situação como uma situação que a gente viu, por exemplo, em alguns lugares da América Central, na Colômbia, que é de grupos paramilitares montados fortes. Eu tenho um palpite lá, não sei se isso aqui é algo no qual eu estou pensando, trabalhando e pretendendo escrever um pouco sobre isso, que o Bolsonaro está jogando, quando ele radicaliza o discurso, quando ele fortalece, militariza o seu pessoal, ele joga numa espécie de apólice de seguro, né? Ele quer dizer, daqui não vou me tirar tão fácil, porque eu não vou ser que nem a Dilma que saiu de lá, um golpe parlamentar jurídico, não vou ser que nem o Lula que se entregou. Daqui só saio se romper essa barreira. Eu acho que ele está se preparando para esse tipo de coisa, porque evidentemente que ele tem noção de que o governo não vai ter condições, muito dificilmente ele vai ter condições de ter uma popularidade, já tá derrocando já. Derrocando, enfim, mas o que eu acho importante a gente mostrar aqui, acho que o que o Márcio nos traz aqui é muito, muito contundente, né? O Márcio trouxe aqui traços do fascismo que são extremamente perceptíveis no cotidiano do governo Bolsonaro, traços do autoritarismo. Na verdade, você, logo no começo, você disse isso, né? Censura na universidade, militarização na escola, abandonamos o pluralismo, né? Exigir, por exemplo, que o diretor da Ancine seja evangélico, que o ministro do Supremo seja evangélico. Isso tudo tem a ver com aquilo que o Márcio falou, ou seja, tem uma religião como estrutura. Esta é o normal, o resto... Fora a crise internacional, né, Márcio? Ele vai estar tratando isso, por exemplo, ele tem um profundo trato, e você tem uma ligação grande com o autoritarismo, com a questão da impessoalidade, né? Por exemplo, abre uma crise com a França e fala o seguinte, eu só recebo o dinheiro da França se ele pedir desculpas para mim. O embaixador dos Estados Unidos tem que ser o filho dele. E quando ele vai atacar hoje a Michelle Bachelet por ter falado que o Brasil está vivendo um momento difícil, ele ataca em relação ao pai dela. Ao pai dela. Como ele fez com o presidente da Ordem, com Santa Cruz, que ele foi atacado de uma forma canalha, digamos assim, o pai dele, né, lançando uma livrosia absolutamente mentirosa, do qual não tinha nenhum substrato, e ele faz esse tipo de coisa como uma forma também de intimidar. Ou seja, lógico que uma pessoa como Santa Cruz, uma pessoa como a Bachelet, eles não vão baixar a cabeça e deixar de criticar, mas muitos outros vão pensar duas vezes, falam assim, se eu critico o presidente, olha o que eu recebo. E se a gente acha que isso não tem influência, é só ver como estão os jornalistas, né? A passividade com que o jornalista tem tratado essa questão. O Marcelo e Márcio, no caso aqui também, né? Esse estressamento que o Bolsonaro tá fazendo, quais são as consequências possíveis disso? Porque, assim, ele tem um time de inteligência, ou supostamente deveria ter. Ele foi instruído em campanha, inclusive por Steve Bannon e outros, que ele tá seguindo a mesma cartilha que o Donald Trump fez, que os governos de extrema-direita na Europa estão fazendo. Qual que é o limite desse sistema do Steve Bannon? Qual que é o limite? Será que ele vai ao ponto de fazer uma cisão da sociedade completa para estressar uma guerra civil? E será que ele vai ao limite de ser destituído do cargo dele, sabendo que vai ser destituído, e mesmo assim conseguir fazer uma manutenção do cargo dele, não do cargo enquanto presidente, mas da figura dele
enquanto alguém de extrema-direita radical que vai persistir pelos próximos anos, com seus 30% de eleitorado. Será que é para isso que a gente está caminhando? A uma derrocada da presidência, os militares assumindo de pronto que eles vão tomar conta da situação, e a gente caminha, então, para uma situação de guerra civil, no caso, né? Barbárie. Olha, a gente tá... Essa expressão que a Michelle Bachelet usou, uma expressão até muito generosa, né? Ou seja, está encolhendo o espaço da democracia. Eu diria que ela foi extremamente cuidadosa, sutil. A gente já vem encolhendo o espaço da democracia já faz tempo, desde 2016, 13, 14, 16. Enfim, nós tivemos aqui uma deposição da presidenta, enfim. Eu acho que aqui nós estamos num grau um pouco acima, mas não dá pra gente prever exatamente aqui. Há várias pessoas discutindo que tipo de sociedade será essa, né? O Márcio gosta de falar isso, né? Que é um autoritarismo de outro tipo, né? Uma mistura de democracia. O Rubens usa a expressão democracia, o Estado pós-democrático. O Zaffaroni gostava de dizer um autoritarismo cool. Eu não sei exatamente qual é essa configuração, esse desenho que a gente... Aquele modelo do Estado Democrático de Direito que saiu da Constituição de 88, ele já foi. Aquele está sendo esgarçado, rompido, cortado, etc. e tal. O que não quer dizer que não existam resistências possíveis. A gente acabou de ver agora, na Itália, 2 partidos opostos se uniram para evitar o crescimento do Bolsonaro deles, né? O Salvini. A Inglaterra, o líder também, digamos assim, o bolsonarista, deu uma patinada. Quer dizer, os movimentos não são tão simples assim. Existem muitas contradições nessa pegada. Mas eu acho que, sobretudo, acho que está todo mundo pensando, né? Que tipo de regime é o que virá? Será que virá uma ditadura com força, fuzil e tanque? Eu acho que não. Eu acho que vai... mas como fica aquela... Eu vou usar aqui a expressão que o Rubens usa, né? No livro dele. É uma democracia que é uma casca, na verdade, né? Que falta o conteúdo, né? Ou seja, a gente tem isso, mas você não tem a substância. Ô Marcelo, eu fico pensando assim, do Estado que a gente tinha, que era um Estado voltado para a manutenção do poder pela força, o sentido que, por exemplo, os estudos de Foucault falam é que a gente caminha para uma disciplinarização. E a gente não precisa mais da utilização da força, porque o próprio sistema disciplinar das pessoas, isso que o Márcio estava falando, começa a fazer as pessoas agir de determinado sentido. Então, você tem a escola, que no caso lá tinha a escolinha dos italianos lá, você tem a mídia, você tem todo mundo caminhando para disciplinarizar as pessoas. Ele vem com um discurso quebrando tudo. Ele vem para confrontar e para agradar 30%. Então, ele não está nem necessariamente trabalhando pelo aspecto disciplinar. Ele disciplina quando ele tira todas as instituições, ele quebra as instituições porque ele quer controlar. Aí ele está disciplinando. Ou quando ele quer controlar aquilo que vai ser filme, que pode ser filme, aquilo que é educação. Mas, com a velocidade que ele caminha, é um caminho para força. Ele não estava se preocupando em convencer. Eu não acho que ele está falando para 30%. Eu acho que ele fala para 10%, se tanto. O discurso dele é um discurso que eu não acho que tem 30% que eu apoio. É um discurso sempre muito muito radicalizado, muito virulento, sempre e faz aquilo que, aliás, os regimes tanto fascista quanto nazista viveram muito disso. Eu não tenho maiores informações, mas essa ideia de guerra contínua, né? Eu preciso estar sempre levando o caso especificamente, eles entraram em guerra efetiva, né? Mas acho que isso acho que o Trump faz um pouco disso também, né? Então, declarações muito enfáticas que vão provocar e, portanto, vão ter reação e, portanto, vão alimentar. No que você joga aí? Você joga em ter um grupo de aliados muito fiéis, exato, fanáticos e que estão dispostos a qualquer coisa. Você leva o teu discurso para pessoas que estejam dispostas a defendê-lo de qualquer forma. Não acho que seja 30% da sociedade. Eu acho que é menos. Eu acho que é menos do que isso. Mas são, por exemplo, o Márcio tocou aqui no assunto. A guerrilha virtual. A guerrilha virtual é gigantesca. Quer dizer, ninguém tratou melhor da questão virtual do que o Bolsonaro enquanto candidato. Ele era um candidato nanico, né, do ponto de vista de partidos. Não foi a um debate. Não foi um debate, etc e tal, mas foi o candidato mais expressivo de todos na rede social, que por onde a campanha passou. Me incomoda profundamente que
a gente viu, teve uma denúncia de que os empresários estavam botando dinheiro para essas guerrilhas virtuais atuarem. Lógico. Isso fez uma virada gigantesca no meio da campanha. A gente viu ele, tipo, sendo um cara que perdia para todos os candidatos no segundo turno e, de repente, ganhando de todos. Exato. E o Tribunal Eleitoral não fez nada. Eu lembro deles falando, vamos ser implacáveis com as fake news e com a guerra virtual, não sei o quê. Eles fizeram porcaria nenhuma. Era uma fake news. Era uma fake news que eles iam combater a fake news. Porque, gente, como que pode toda a eleição ser moldada por corrente de WhatsApp e essas guerrilhas virtuais das redes sociais serem mobilizadas pra isso e a gente fica assistindo embasbacado, sem poder fazer nada. Mas você vê que esse discurso já estava caminhando nesse sentido, até porque há muito se falava da possibilidade de um outsider. E aí todo mundo ficou cantando a bola do outsider. O outsider, mas não aparece o outsider, mas não aparece o outsider. Você achava que a Marina talvez fosse o outsider. Exato. Ela sempre queria ser a terceira via, né, coitada? Ela nunca aí conseguiu. No caso, o Bolsonaro dispara na pesquisa, a elite financeira vai e banca o Bolsonaro como o outsider. Mesmo sem ter consciência intelectual, consciência mínima de quem seria esse cara. Para essa elite financeira, ele é sustentável ainda hoje? Porque instabilidade ele tá causando no país. 4,20 o dólar já chegou. Eles têm um projeto que está indo. Reforma da Previdência, vai vir aí uma reforma tributária. Eles têm determinados objetivos, determinada política de acumulação. E o Bolsonaro está servindo para isso. Até quando for conveniente, ele permanece. Até quando for conveniente, ele permanece. É o papel do Michel Temer, né? É o papel do Michel Temer. Então, eu acho que eles não têm nenhum problema ético, nenhuma contradição intelectual que seja relevante com o Bolsonaro, que seja importante. A única questão deles é uma questão de classe, uma questão de acumulação, uma questão de projeto econômico. O presidente Itaú falou isso. Quer dizer, apesar disso, as reformas vão ser aprovadas. O cara pode ser o que for, pode ser um bárbaro, né? O cara pode ser um psicopata, claro, os traços de psicopatia. Psicopata não quer dizer que ele não sabe o que esteja fazendo. O psicopata não é inimputável. O psicopata sabe o que está fazendo. E não sente nenhuma... Ele não sente nenhuma culpa, ele não sente nenhum remorso. Ele faz friamente, né? Pouco importa, né? Está indo a reforma da Previdência. Daqui a pouco vai vir outra reforma. É o que interessa para eles. Começo da questão que você fez aí anteriormente, né? Até que ponto eles vão? Eu acho que eles vão até a barbárie. Uhum. Eles vão até a barbárie. Por isso que precisa desse mecanismo repressivo, precisa desse controle ideológico, né? Precisa desse apoio aí que o Marcelo falou, porque eles vão até onde eles puderem. O poder vai. E as o poder vai até onde né? ele pode ir. E vai depender dessas, também o Marcelo falou isso, da resistência que forças mais lúcidas podem ter, como está tendo na Itália, como a Inglaterra está começando a reagir, vai depender da resistência. Quer dizer, é uma luta de civilização contra a barbárie. As instituições, elas seguem também continuando esse projeto bolsonarista, né? Por exemplo, a gente viu agora com as novas mensagens da Lava Jato, o Deltan mostrando certamente uma vontade política, né? De ser senador, no caso. Então, você tem várias instituições trabalhando com o próprio ego. As pessoas trabalhando para o próprio ego. O Bolsonaro trabalhando para si, o Deltan trabalhando para si, o Moro trabalhando para si, cada um trabalhando para si e expondo isso nas mídias sociais. Isso causa talvez o efeito a fascistização que a gente tá vendo também, né? Eu acho que assim, eles trabalham pra si, mas eles trabalham também por um projeto em comum que eles acreditam também. Claro. Eu acho que é ambos. Assim, essa pela disciplinarização deles. Sim. Com certeza. Bom, enfim, gente, terminando o nosso podcast de hoje, agradecer muito o Rubens, que participou aqui com a gente, o Marcelo Semer, que sempre tá aqui conosco, muito bom. Agora é o nosso rei dos podcasts, fazendo crossovers em tudo que é lugar. Márcio Sotelo, obrigado, meu amigo. E é isso, gente. Eu agradeço também quem colabora isso conosco, a Crivelli Advogados. E vocês podem escutar a gente todas as semanas, agora, às segundas-feiras, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual, se você estiver aqui em São Paulo. Ou se não, você já sabe que quinta-feira tá lá no seu podcast. É só seguir a gente que vai estar lá bonitinho.
Mabô, fala aí. Não, é que a gente fala de temas muito deprimentes às vezes. O tema de hoje foi bem pesado. E eu achei um tweet que eu repassei para vários grupos de WhatsApp amigos meus, que é do Lira Neto. Então, só pra encerrar, acho que seria bom pra deixar um tom mais otimista. Ou pelo menos um pouco de saúde na nossa cabeça tão descaralhada. O leitor pergunta como seguir saudável nesta maré de obscurantismo. Sugiro a sabotagem. Ler literatura, assistir bons filmes, frequentar exposições de arte, ir à roda de samba, dançar forró, amar e cultivar subversiva alegria. Contraposição da morte, só anarquia da felicidade. Que maravilha. Tomar um bom vinho também. Tomar um bom vinho. E às vezes sair da rede social é bom. Sair da rede social, ficar com quem a gente ama e seguir a resistência, né? É isso, gente. Obrigada, gente. Então, obrigado. Até semana que vem.